Eu me chamo Antônio Aguilar, sou de São José do Rio Preto. Lá me tornei fotógrafo. Vim para São Paulo para trabalhar nesta profissão. Fui freelance de vários jornais, na época A Hora, que era um jornal que era muito popular, e trabalhei durante algum tempo. Quando o jornal Estado de São Paulo resolveu mudar de um lado para o outro, da 25 de março para Major Quedinho, na inauguração da nova sede, eu passei por um concurso no Estadão e trabalhei durante 10 anos como repórter fotográfico, me tornando jornalista. Em São José do Rio Preto havia uma casa chamada Estúdio de Monte, famosa. Naquela época, a família, para fotografar os filhos, ou então num aniversário, ou uma autoridade que chegava à cidade, ia exatamente no estúdio desse Demonte. E eu observava essas coisas e achava interessante. Comecei a frequentar o laboratório deles e lá aprendi a mexer com as químicas e aprendi a retocar, e daí para frente me interessei pela fotografia. Comecei a fotografar e não parei mais. Aí quis ser fotógrafo. Exatamente por essa razão que eu vim a São Paulo, porque aqui, uma cidade grande, eu achei que eu poderia fazer um trabalho melhor, ganhar mais dinheiro. Então deixei a cidade de São José do Rio Preto com 18 anos de idade e vim trabalhar numa companhia de seguros. Nas horas vagas eu fazia um freelance. Eu havia comprado uma Speedgraph, que era usada por um fotógrafo que tinha o hábito de fotografar o povo que passava na Avenida São João ao lado do Correio, para depois vender a fotografia, porque ela tinha um sistema que você podia fazer uma foto ou 12 fotos, como você quisesse. Então, esse elemento precisava de dinheiro e eu precisava da máquina. Acabei comprando por um preço bom e tive a condição de poder, com essa máquina, ir ao jornal, sabendo que ia inaugurar a sede, e lá procurei a redação. Falei com o Rui, que era um superintendente do jornal, ele me encaminhou para José Maria Homem de Monte, que era o redator-chefe. E ele disse para mim: vá ao Lago da Roche e fotografa um quiosque e faça um texto legenda. Eu nem sabia o que era quiosque, mas fui. E lá eu descobri, perguntando para as pessoas o que era um quiosque. Era exatamente um quiosque de flores. Fotografei, fiz uma legenda e fui aprovado. E lá fiquei 10 anos. Eu, com Rinaldo Shepp e Oswaldo Palermo, éramos 3 fotógrafos. A primeira fotografia que eu tirei para o Jornal Estado de São Paulo e publicada foi na inauguração do Hospital do Câncer. Dona Carmen Prudente, na portaria, recebendo os jornalistas, e eu a fotografei com alguns jornalistas ao seu redor, tomando o depoimento dela e ela informando a razão pela qual havia o interesse de inaugurar esse hospital. A princípio, eu tinha mais contato com os meus colegas do próprio jornal. Eu fazia o horário noturno, o Tchepo fazia pela manhã, o Oswaldo Palermo à tarde e eu à noite. E quando eu saía para fazer reportagem fotográfica, eu encontrava colegas dos Diários Associados, encontrava do Diário Popular, do Diário da Folha, enfim, eu fui fazendo amizade com o Pirozelli e com tantos outros colegas, e a gente ia formando uma amizade entre nós. Olha, eu posso dizer que eu fui um privilegiado dentro desse trabalho, porque trabalhar na época para o Jornal Estado de São Paulo era um privilégio. Era um jornal muito prestigiado e a gente só fazia trabalho em locais de grande importância. Eu costumava fazer trabalho, por exemplo, no final de ano, na casa da família Major e Prado, que era uma família ricaça daqui de São Paulo e que reunia toda a sociedade. Então o jornal cobria isso para o suplemento feminino. Eu fotografava o suplemento agrícola, viajávamos pelo estado de São Paulo com o Edgar de Souza, que escrevia, e eu fazia as imagens. Então
trabalhava nas grandes fazendas, conheci grandes fazendeiros, e isso era muito bom, muito importante para mim, que era jovem ainda, conhecendo tudo isso. E também, quando eu ia ao futebol, ou mesmo a luta de boxe, enfim, ao meu trabalho de esporte, eu encontrava facilidade de entrar, porque era dizer, Jornal Estado de São Paulo tinha portas abertas. E a gente tinha, então, a alegria de ser um repórter fotográfico desse jornal. Sim, ela era presidida pelo Dedão, eu era apelido do presidente da associação naquela época. Ele era remador do Tietê e era fotógrafo dos Diários Associados, né? Então, ele me disse, quando me encontrou fotografando, se eu era registrado na associação. Eu disse, não, se você precisa lá se registrar. E eu fui, e o meu número é o 127 da Associação dos Repórteres Fotográficos do Estado de São Paulo daquela época. Não existia ainda o cinegrafista. Depois, mais tarde, ela se tornou Associação dos Repórteres e Cinegrafistas do Estado de São Paulo. Ela era uma associação, digo assim, acanhada. Ela não fazia muita coisa pelo fotógrafo, a não ser o distintivo. O distintivo que nós usávamos da associação tinha uma força tremenda. A gente, com esse distintivo, entrava em todos os lugares com a máquina fotográfica nas mãos. Então, se a gente fosse ao cinema, se a gente fosse ao campo de futebol, enfim, em qualquer parte que a gente fosse com a máquina fotográfica, tinha livre acesso. Se alguém proibisse, a gente chamava o Guarda Civil. E o Guarda Civil autorizava a entrar. Mesmo porque eu trabalhava num jornal de peso. O Estadão era muito prestigiado, um jornal naquela época que, na primeira página, só publicava fotografias internacionais. Nós não tínhamos as fotos de primeira página. E quando nós tínhamos as fotos publicadas no Jornal do Estado de São Paulo, também não tínhamos o crédito. Eles não davam crédito. Por isso que eu guardei os negativos comigo e tenho até hoje todos esses negativos, não digo todos, mas os mais importantes, os principais, eu tenho guardado comigo. Não havia uma lei, não existia uma lei para isso. A lei veio depois, porque a associação não tinha força para exigir nada do jornal. Apenas ela ajudava o repórter fotográfico no sentido de facilitar o trabalho dele, só isso. Olha, eu não diria que eu guarde no coração, mas eu tenho, por exemplo, fotografias históricas. Eu me lembro quando Adhemar de Barros, ele veio do exílio, e o Estadão não gostava do Adhemar. Eles nem usavam o nome Adhemar de Barros, usavam A de Barros. E quando ele veio do exílio, foi feita uma festa na Praça da Sé. E eu fui chamado na diretoria, Dr. Júlio Mesquita Filho, velho Mesquita, o capitão que nós falávamos, e ele disse, você vai à Praça da Sé fotografar o homem, mas não é ele que eu quero na fotografia, eu quero que você prepare alguma coisa diferente para informar de que houve uma ruaça na Praça da Sé. Eu disse, tá bom, eu vou ver o que eu posso fazer. E pensei em pegar lá uns meninos e dar uma gorjeta lá para a gente fazer uma briga de araque e fotografar uma briga de ruaça na Praça da Sé. Mas quando eu cheguei ali na Praça da Sé, fiquei olhando, procurando, tinha ainda o Cine Santa Helena, que foi demolido aquele prédio, e no Cine Santa Helena passava um filme e o monstro volta. Eu fotografei isso, o Estadão publicou de última página, que era importante na época, publicou 2 vezes, sem falar o nome de ninguém. E o monstro volta. Essa é uma foto que marcou muito na minha vida. Bom, eu ficava procurando o melhor lance. Mas a grande maioria dos nossos colegas fotógrafos que ficavam ali eram, né, torcedores. E eles se perdiam em torcer e esqueciam, às vezes, do melhor lance. Então eu costumava fazer bons lances. E eu costumava, aliás, conseguia gols maravilhosos, né? Quando um jogador se atirava ao alto com a bola. E eu consegui muita coisa boa nesse sentido. E quanto à parte de boxe, eu me lembro que eu fotografei
Paulo de Jesus, Pedro Galasso, né? E tantos outros. E eu ficava também à beira do tablado, lá embaixo, e uma vez eu fui fotografar o lutador de boxe, ele pisou na minha máquina, chutou a máquina, eu não sei se foi de propósito ou não, eu sei que quebrou a parte da lente, entortou, né? Entortou aquela parte que vai a lente. Isso aí me deixou muito chateado. Eu acho que é disciplinar o trabalho do profissional. Eu acho que deve existir associações como sindicatos, porque sem isso o profissional não tem por onde apelar. E ele tendo esse resguardo, ele tendo essa atenuante, ele tem para onde apelar, ele tem para onde pedir, conseguir advogado, enfim. Eu acho que é muito importante isso, associação e sindicato. Aqui é um diploma que a gente recebeu, um diploma que a gente recebeu da Associação dos Repórteres Fotográficos da época, quando o Lauro Freire, o Dedão, era o presidente. Então, nós, fotógrafos dos anos 50, né? Esse foi em 53 que eu recebi isso aqui, junto com outros colegas, por uma exposição que nós fizemos através da associação. Foi muito bom na época e foi válido. Então, acho que é importante. É um diploma que eu guardei no meu coração e doei agora para a FOC. Está aí na FOC, para relembrar os bons tempos que eu passei. Hoje são outros tempos. Hoje fotografa-se com máquina de última geração, mas ela não é mais naquela base que nós fazíamos, que tinha que revelar filme e tudo mais. Hoje é digital. Então, muitos fotógrafos se perdem em fazer 3, 4, 10 fotografias de um assunto que com 2 fotografias nós fazíamos naquele tempo, né? Então, eu acho que eu recomendo que o fotógrafo de hoje ele deve pensar bem para fazer um flagrante, pensar que um flagrante é importante, então enquadrar bem aquilo que ele deseja e fotografar na hora certa. Como profissional, ele vai ganhar muito mais com isso. Quer dizer, eu só digo que eu não deixei a fotografia, eu continuo fotografando. Hoje eu tenho uma Sony, né? E fotografo até hoje, mas profissionalmente fui obrigado a deixar, porque eu me tornei um radialista, passei a fazer rádio e televisão, e já vão aí 66 anos de vida profissional entre a fotografia e a comunicação. Então, nesses 66 anos de vida profissional, com 86 de vida, né, total, eu acho que eu já fiz tudo que tinha que fazer.